Do you feel, no matter where you are, even if you're on a distant star, reach you without fail, wake you up, no matter who you are, our spirit will not fade, washing away the sound in your Fala, sobrevivente, como é que você tá? Tudo bem? RB na área, espero que sim. Vamos aí para o nosso segundo e último vídeo aí sobre o guia / tutorial do Takarashi. Primeiro vídeo eu fiz aí uma apresentação do personagem, fiz uma apresentação aí dos golpes essenciais, né? Que são aqueles golpes que vão te arrancar aí do aperto, enfim, da pressão. E a ideia agora é fazer aí uma continuação, falando um pouquinho sobre o mindset de jogo e as estratégias que vocês podem estar aplicando aí com outros golpes, tá? Logicamente golpes que são mais lentos na execução, mas que fazem parte aí do set de golpes do Taka e que vai apoiar vocês aí para poderem aí ter aí um sucesso aí nas lutas, tá ok? E além do mais, a gente também vai falar um pouquinho sobre combos, né? Então, como que funcionam os combos aí do Taka, mostrar um pouquinho aí dos combos básicos, intermediários, avançados, e aí logicamente que você vai poder treinar, vai poder fazer aí muitos outros combos, enfim, vai poder avaliar aí qual a melhor forma aí de se jogar, tá ok? Mas é importante esse tutorial, porque ele traz aí, ele ajuda aí na curva de aprendizado do personagem, ok? E apoia aí para que você já possa entrar em luta com algumas técnicas, com esse mindset de jogo que vai fazer aí todo o diferencial, ok? Um golpe que eu quero destacar para vocês aqui, ok? É esse golpe aqui, ó. É diagonal e soco, tá ok? Ó, então diagonal e soco. Vejam que ele é um baixo EX, ou seja, ele é um baixo que tem propriedades aí exclusivas quando ele é acertado em counter, tá ok? E esse golpe ele tem uma sequência, que seria você pôr então para diagonal, né, e o soco, que seria o primeiro hit, e depois você pode simplesmente soltar o controle e apertar mais um soco para que ele faça aí os dois socos aí que compõem, tá, o golpe. Percebam aí que a distância, né, que você consegue pegar o golpe, ela é bem grande, tá? Então ele tem um diferencial, tá? E é um golpe que, além de ter propriedades aí, né, ele tem aí a execução de 15, ok? Além dele ter propriedades que ele é bem rápido para você poder utilizar, ele também é um levantador, digamos assim, né, universal aí dos personagens que caem no chão, tá? A maioria dos combos do Taka, eles podem ser combos que são iniciados com iniciadores que mandam para o alto, como também podem ser combos que são aí que precisam, tá? Que você tire, que o iniciador vai derrubar o adversário no chão, ok? E para você continuar os combos, você precisa tirar esse adversário do chão, tá? E aí esse golpe aqui, ele serve para isso também, tá? Ele tem todas as características aí para você poder tirar o personagem do chão. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, ok? Então, ó, ao nocaute, né? E automaticamente eu coloco aí o personagem aí numa altura média, tá? E dependendo do peso do personagem, os personagens mais leves acabam subindo até mais, tá? E aí eu tenho mais opções de fazerem outros combos, tá? De continuar fazendo combos aí nessa situação, perfeito? Perfeito, pessoal? Então é importante aí vocês entenderem aí usarem esse movimento, porque ele está bastante diferencial, tá? Ele gera aí a possibilidade de fazer mais acertos, retirar mais life aí do seu oponente, o que é muito importante, beleza? Um outro movimento que eu gosto bastante e que inclusive ele é um movimento que o foco dele é você quebrar a defesa de personagens que acabam se defendendo muito, é um movimento que você entra numa stance, tá? E para entrar nessa stance, você vai apertar aí o PKG, tá ok?
essa stance do Taka, que é uma stance famosa aí de sumo, né? Quando os sumotórios começam aí o round, que eles fazem aquele encontrão, né? Que seria esse golpe aqui, né? Enfim, mas não é isso que a gente vai ver aqui agora não. Basicamente é você entrar nessa stance, tá? E uma vez na stance, você vai apertar de novo o PKG. Isso vai fazer com que ele se levante e dê o famoso telefone, né? Dê 2 tapas aí no adversário, que se caso o adversário estiver defendendo, você vai quebrar a guarda dele, ó. Tá vendo? Ó? Esse movimento aqui, ó, movimento alto, tá? E que quebra a guarda, e que na hora que quebra a guarda, você tem aí a oportunidade de desferir outros golpes, tá ok? Olha que legal. Ele tá defendendo, tá vendo? Ó? Não consigo, mas eu posso fazer e posso aí quebrar a guarda. Veja que ele está defendendo, ok? Mas com isso eu consigo quebrar essa guarda e fazer aí outros movimentos, tá ok? Então é um golpe bem importante para você estar utilizando, e você pode logicamente fazer o PKG diretamente, tá? Como você também tem alguns atalhos de entregar alguns golpes e depois entrar aí na posição, tá? Então é importante que você avalie, porque existem possibilidades de estar fazendo aí esse mix-up, tá ok? O que vai ajudar bastante, perfeito? Outro movimento que eu gosto bastante é meia-lua ao contrário e soco, tá? Ele é um movimento, inicialmente ele é composto por 2 hits. O primeiro é um hit médio e depois um hit alto, tá ok? Ele é automático, uma vez que você fez ele vai soltar os 2 hits e depois você tem algumas opções, tá? Você pode dar continuidade, né, apertando o soco para vários hits, ok? Mas já adianto para você que se o personagem ele se abaixar durante isso, ele pode tomar os 2 primeiros, depois ele pode se abaixar e ele vai te contra-atacar. Então o que eu gosto de fazer é fazer o iniciador e logo na sequência, tá? Fazer uma segunda sequência possível, que seria apertar aí o PK, tá ok? Então basicamente a gente está falando disso aqui, ó. Perfeito? Olha que legal. Então você entrega um médio e um alto, depois você entrega de novo aí um médio, só que esse médio ele tem uma esquiva que precisa ser feita para o lado correto, porque se não for para o lado correto, o adversário acaba tomando esse movimento, tá? Então é um iniciador rápido e ele coloca aí o seu personagem em desvantagem, né? Até aí defendendo, você vai ter um -10, mas você tem uma distância, então você pode de repente estar fazendo aí um outro movimento, tá ok? E quando você atinge esse golpe, você pode seguir com algumas outras sequências, né, que são possíveis, ok? Como por exemplo um arremesso de lado, como outros movimentos, tá? E ele veja que ele está em desvantagem porque ele está de lado. Tá? Então, enfim, é bem bacana e tem uma execução rápida. E utilize, porque realmente você vai conseguir causar muita confusão mental aí no seu adversário, tá ok? Outro movimento que é bem importante, tá? Que eu falei já mostrei para vocês nos golpes essenciais, que o próprio soco agachado ele é muito importante. Mas você pode também fazer um outro movimento, seja depois que você dá um soco agachado, ou seja mesmo sem você necessariamente dar o soco agachado, que é esse movimento aqui, ó. Ele é um movimento que ele tem 16 de execução e a diferença dele, ele causa um strike automaticamente quando ele acerta, tá ok? Ó? Então ele causa esse strike. Então você pode tanto fazer automaticamente, se o seu personagem está vindo aí te entregando golpes altos e você quebrar a sequência, como se ele estiver te entregando, você vai dar um soco agachado para parar a movimentação e depois vai seguir aí para frente, tá? Esse movimento até para ficar claro, tá? O seu personagem tem que ficar agachado e depois você coloca para frente para ele poder sair, tá? E veja também que ele precisa ser esquivado do lado correto, senão não vai funcionar a esquiva aí do seu adversário, tá? Então treine esse movimento porque ele é importante e ele pode ajudar bastante, né? Vocês saírem aí de situações que são complicadas. Tem uma execução bem rápida, tá? E tem um alcance até bem bacana também para poder ser realizado, beleza? Outro movimento que também eu gosto bastante e ele ajuda, tá? É esse aqui, ó, para baixo e chute, tá? Para baixo e chute, o Taka ele vai, você veja que ele consegue percorrer um espaço legal, tá? Ele vai dar o famoso aí chute na canela, né, do Brad aqui, ó. Ele tem, lógico, uma execução, ela não é tão rápida, tá? Mas você pode fazer algum mix-up e utilizar isso aqui porque, querendo ou não, é 15 que tá levando embora de dano e isso vai te apoiar, vai te ajudar bastante, tá ok? Então é um golpe bem legal
que você deve estar utilizando, e depois que logicamente você utilizar esse golpe aqui, você pode seguir com outras coisas, como por exemplo um agarrão, entendeu? Com outros movimentos, tal, enfim. É importante que você faça esse mix-up, ok? Mas o chute aí na canela, ele tem aí um grande diferencial, beleza? Bom, o Taka, como eu já falei pra vocês aí no vídeo tutorial anterior, ele é um personagem que ele não tem muito movimentos giratórios, tá? Movimentos de round wave, que fazem a volta total. Esses movimentos são importantes, por quê? Porque eles evitam que o personagem ele se esquive. O personagem só vai poder defender, ok, o golpe, ele vai poder abaixar o golpe, ou seja, evitar esse golpe se for um golpe alto, ou ele pode até tentar dar aí um backdash para sair da zona de contato do golpe. Mas em todas as opções é muito difícil. Movimentos de round wave, né, movimentos giratórios completos, eles realmente a melhor opção é defendê-los, tá? Porque é bem complexo. Infelizmente, o Taka eu acredito que seja o personagem que menos tem movimento desse tipo. Ele tem muito poucos movimentos, tá? Desse tipo. Um deles que tem uma execução rápida, que eu gosto bastante, porque coloca o Taka de costas pro oponente, e de costas o Taka tem alguns golpes que são interessantes, é 2 para trás e soco, tá? Esse movimento aqui, ó, percebam ali no ícone que vai aparecer, ó, que ele faz uma volta completa, e aquele xizinho com bolinha significa que é um ataque circular, um round wave, e que não tem como se esquivar. Então você pode estar utilizando isso aqui desde que você tenha aí, você veja que a distância também que pega é uma distância legal, tá? Então você pode estar utilizando, ele tem 17 de execução, e pode causar aí uma confusão no seu adversário. Uma pena que seria perfeito se ele pegasse o médio, né? Porque aí o médio realmente faria o adversário, ele precisaria realmente se defender, né? E se ele tivesse agachado, ele não iria tomar, mas aqui, se ele tiver agachado, o movimento acaba passando por cima, né? Então esse é o único ponto ruim desse movimento. Os poucos round waves que ele tem, né, de ataques circulares, que deveria pegar um golpe médio e não um golpe alto, né? Ó, percebam ó, que quando eu aplico esse movimento, como eu falei para vocês, né, com o Brad agachado, ele simplesmente pode se esquivar. Então seria perfeito se isso aqui realmente fosse um ataque médio, tá? Seria bem perfeito, enfim, ok? Mas é um ataque rápido. Bom, coisas legais que você pode fazer depois de que você conecta esse ataque, ou mesmo que ele abaixe, tá? Você vai ficar de costa pro personagem. E um movimento bacana que você pode fazer é para baixo e o soco, tá? Apertar 2 vezes, ó. Então você tem um golpe aí que pega agachado, tá? Então você automaticamente aí, ele vai precisar primeiro golpe se esquivar de um lado certo da tela e o outro golpe sequencial é do outro lado. Então é complicado esquivar isso aqui, tá? O cara tem que estar muito atento para ele conseguir acertar o primeiro lado e depois acertar o segundo também, tá? Então um golpe bacana, ó, para baixo aí e os dois e soco e soco, né? Depois que você tá de costas, vai ajudar bastante. E um outro também que é bem legal, para trás, para baixo e soco, tá? Diferente do primeiro que a gente viu, que ele não derruba o oponente, esse aqui na posição de costas, automaticamente ele faz o oponente cair, tá? Então tem mais opções aí para você poder atacar, tá? Então é bem bacana também, estando de costa, fazer aí para baixo e chute, ok? Que vai ter um efeito bem legal. Perfeito? Bom, outro movimento também que é interessante, tem uma execução rápida, tá? Ele é um movimento que ele é muito simples de se esquivar, porque ele é um movimento reto, então a esquiva é muito fácil de fazer, tá ok? Mas ele é um movimento que tem um poder muito grande aí de impacto, tá? Que seria o para trás e para frente e soco, né? O punch. Isso aqui dá um diferencial muito grande. Veja que o oponente, ele cai no chão, ele pode se recuperar, tá? Aqui a gente não está utilizando a recuperação, mas se caso ele não se recuperar, você pode seguir com outros movimentos, tá? Então é bem importante aí a forma de se fazer, tá? Porque vai te dar aí opções de fazer ataques diferenciais aí e poder completar mais combos, tá? É bem importante também. Bom, outro ataque legal e também utiliza aí a stance especial dele, que é essa stance aqui, né, que a gente já falou que é PKG para você entrar na stance, é simplesmente depois que você entrar na stance, você vai apertar o soco, tá ok, ó. Esse ataque, ele também é um ataque circular, um ataque round wave, tá, ó. E ele tem uma característica de fazer um nocaute automático no personagem. Ele tem uma execução lenta, até 18 de
frames de execução, mas você pode tentar fazer um mix-up, tá ok? E até para poder aí enganar o seu adversário, porque o que é importante, tá? A distância é importante aqui, então você consegue com uma distância legal fazer um movimento e poder gerar aí outros combos, né, no personagem. Então assim, utilize, tá ok? E faça aí o uso dessa técnica, porque ela é bem bacana, tá ok? Então depois que você entrou, você consegue fazer. Como a gente já viu, tem várias formas de você entrar, né, no movimento, tá ok? E você pode aí estar fazendo com uma distância até bacana e tendo aí um nocaute imediato do seu adversário. Bom, outro ataque que é importante, tá ok? Que seria o mesmo ataque de costas, mas aqui a gente está fazendo a versão automática dele, é para baixo e PK. Uma vez que você apertou, tá ok? Ele vai fazer um único golpe. No caso aqui tem que esquivar para dentro da tela para poder sair, tá? E se você depois apertar o soco, ele vai fazer o segundo golpe, que no caso teria que se esquivar para cima da tela. Aí agora o Taka inverteu o lado, né? Então esse primeiro esquivar para cima, tá? E o segundo isso teria que ser para dentro, ok? Então assim, é um ataque que tem um lance legal, ele tem um dano bacana, tá? Vai te ajudar muito aí em situações que você tá sob pressão, mas também assim, tome bastante cuidado em você ficar utilizando, né, muito esse ataque, porque personagens que têm aí golpes médios eficazes, a maioria tem, principalmente personagens que têm golpes médios pulando, tipo Aileen, né, a própria Vanessa, eles podem te destruir, tá? Eles podem até não conseguir tomar o ataque, né? Então enquanto o seu ataque tá passando, os personagens estão te acertando, tá? E também se eles defenderem, você vai tomar um contra-ataque. Mas é importante no mix-up você utilizar, porque você tem aí um ganho, tá? De life. É legal, de repente, até estar utilizando início de round, para você já ter os 2 hits garantidos, ou até aí, quando falta aquele último hit, tá, ok, que você tem que estar entregando aí, para ganhar a luta, e você chegou a uma distância bacana, e você vai fazer. Bom, outro ataque também que seria o último aqui desse grupo, tá? Que são ataques que tem... que possuem várias características, né, que você pode emendar em combos, enfim, outras coisas, é esse aqui, ó, para trás, chute, tá? Então você vai dar um chute aí médio, é um chute de certa forma que ele tem 19, ele não tem uma execução tão rápida, mas ele tem uma distância bacana que ele percorre, tá? E uma vez que ele conectou, né, enfim, você pode seguir, você pode ter a liberdade de seguir com outro golpe que seria o soco, tá? E aí vai ter esse golpe aqui, ó. Aí nesse segundo golpe, ele é um golpe que tem que ser esquivado pelo lado correto, tá ok? E a partir desse golpe você pode seguir com outras coisas, como por exemplo com arremesso, tá? Como por exemplo com outros golpes, tá ok? Então assim, o céu é o limite para você poder estar utilizando aí esse movimento, e ele é bem bacana. Também é um movimento que você pode finalizar combos, tal, enfim, é bem bacana. Bom, aqui a gente também vai falar sobre um tipo de ataque, tá? Que são aí os iniciadores de combo, quando a gente fala de combos aéreos, né? De combos que tenta manter o personagem o máximo possível aí no ar, tá? O Taka tem 2 iniciadores desses que eu gosto bastante, tá ok? E que são iniciadores que você consegue percorrer um caminho muito longe na tela, tá? O primeiro deles aí, que tem uma execução muito legal, é o 2 para frente, dois toques para diagonal da frente e PK, tá? Então esse aqui, ó, é um iniciador que ele tem uma execução de 17, tá ok? E ele consegue percorrer uma distância absurda da tela, tá? Então assim, aqui você tem várias opções, se você conseguir controlar aí o distanciamento, tá? Do seu adversário fazer um golpe e ele errar, tá? E aí você já entrar, ok? Como também, se ele tá caído, vai fazer um golpe de levantamento e você aguarda e faz, e aí daí pra cima você consegue fazer vários combos, tá ok? É um iniciador muitíssimo poderoso, 2 para baixo, diagonal de frente e PK, tá? Realmente faz toda a diferença. Então bem bacana, tá? Para você estar utilizando, é bem legal. Outro movimento que também é muito importante aqui, que também é um starter de combo, ele tem uma execução mais lenta, né, do que essa execução aqui de 17 quadros, que é o 2 para frente e soco, tá? Ele varre aí a tela, então ele tem uma distância gigantesca de acerto.
Perfeito? Então é um golpe que é bem interessante também. Por mais que tenha uma execução lenta, se você conseguir controlar direitinho aí, você vai ter opções aí de fazer combos, né? E de ter uma vantagem sobre o adversário nesse movimento de controle, tá? Então isso é muito importante, ok? Bom, outro golpe que eu queria mostrar para vocês, tá? É o diagonal para baixo e PK. Esse golpe, ele derruba o adversário na hora, tá? Então, diferente aí do para baixo e PK, né, que você tem 2 hits aí, mas que não derruba, esse daqui você vai ter uma execução mais lenta, tá ok? Mas automaticamente você derruba o personagem. Então ele serve para você dar um golpe final, para você parar aí a pressão do personagem. De repente você quer aí pegar a distância, de repente você quer sair de um canto que você está, né? Então ele te dá essa possibilidade, tá ok? E ajuda aí para você, por exemplo, poder inverter um lado, tá? Ou mesmo dar um break bacana aí nos ataques. O que é importante? A execução dele é bem lenta, tá? Então, assim, se esse golpe for defendido, tá? Ou ele foi evitado com um pulo de golpe médio, coisa e tal, você vai tomar um combo devastador. Então, use com cuidado, porque senão você vai acabar aí sendo acertado por um contra-ataque bem complicado, e isso não vai ser legal também, tá? Como a gente está falando de movimentos, né, e não são só golpes, tá? E arremessos também são um tipo de golpe. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os principais arremessos que você tem que ficar atento aí no hall do Taka. O primeiro é meia lua para frente e soco. Esse arremesso ele é destruidor, tá? Ele causa 5 hits e arranca 75% de dano, além logicamente de inverter aí a posição que o seu adversário ele tá na tela, tá? Então isso é muito importante. Outro arremesso muito importante é meia lua ao contrário inteira e soco. Ele vai causar um time lapse que você vai poder fazer um outro acerto, tá? No seu adversário e logicamente retirar mais dano, tá? Então é um arremesso bem interessante, até para você poder startar combos, enfim, tá? Outro arremesso muito bom, se você tiver numa beirada de ringue e tal, e você quiser aí fazer se quiser fazer uma inversão, tá? Para trás e soco, ok? É excelente para você jogar para fora do ringue os seus adversários, perfeito? E temos também outro arremesso que também é muito importante, que eu vou trazer para vocês aqui, ó, que esse no caso desse round, né, ele é aberto, mas aqui poderia ter uma parede baixa. E esse arremesso aqui você pode estar utilizando para jogar o personagem, o adversário, por cima de uma parede baixa. Ele é para baixo, então você vai manter para baixo e depois você vai colocar para trás e arremessar. Então é isso, pessoal, são 4 arremessos que eu gosto bastante e que tem aí um papel fundamental na jogabilidade do Takarashi. Um outro arremesso também que eu acho muito importante aqui é o catch, tá? O catch são poucos os personagens que tem. O Wolf, como a gente já falou, ele possui, tá? E o que o catch faz? O catch, ele pega ele gruda o adversário, né? Então ele agarra o adversário. Nesse primeiro agarrão, não tem o que o adversário fazer. Então o adversário fica à mercê. Então, por exemplo, se eu tentar dar um arremesso normal, ó, tá? O Brad, ele automaticamente sai do arremesso. Agora o catch, não, ó, a entrada do catch não. Ele pode tentar acertar depois da sequência que eu vá fazer aí do catch e aí até conseguir arremessar, até conseguir sair. Então a primeira opção não tem como sair e a segunda ele até consegue evitar o arremesso, mas ele tem que saber, né, fazer o comando contrário que eu vou fazer e são 3 opções que eu posso fazer depois que eu fiz aí o catch. Bom, primeira opção que eu posso fazer após o catch é para trás e arremesso. Então eu tenho um dano de 50, tá? Então é um dano considerável. A segunda opção é o neutro, tá? Que vai dar um dano de 40. E a terceira opção é para frente e arremesso, que é o dano menorzinho que tem de 20, tá? Então perceba que existem outras opções que eu posso fazer após o catch, tá ok? E que eu consigo arrancar, né, tirar mais life até,
que o arremesso de costa, tá ok? Então assim, é importante treinar porque tem um time correto para você fazer aí o levantamento, né, do oponente do chão após o arremesso, mas vejam que esse é um arremesso, um catch e um arremesso que faz aí o Taka ter aí iniciadores para combo, tá? Então isso é bem interessante, é um golpe bem legal e bem diferenciado para você poder estar utilizando quando o assunto é arremessos, beleza? Uma outra técnica que eu gosto do Taka, até pelo tamanho dele, tá? É fazer aí o personagem, obrigar o personagem a mudar de stance e poder aplicar outros tipos de arremesso, tá? Como por exemplo os arremessos agachados. Uma boa técnica para você fazer isso com o Taka é você fazer um toque na diagonal de cima e apertar o soco, tá? Então ele dá um pulo, ok? E depois desse pulo, ele dá um acerto logicamente médio e ele coloca o personagem num stance agachado, que pode você seguir logicamente para um combo, tá ok? Como você também pode seguir para um arremesso, tá ok? Então te dá bastante opções para você poder estar utilizando, tá ok? Pessoal, eu mudei de cenário aqui, porque existem alguns arremessos que são com que a parede ajuda, né? Que são arremessos de parede, tá ok? E esse daqui é um arremesso clássico do Taka, tá? E é um arremesso até bem simples, ok? Você vai aí, você pode ir empurrando aí o seu adversário na parede, tá ok? E uma vez que ele está próximo da parede, você vai fazer o arremesso meia lua para frente inteiro, tá? Olha o tanto de life que em um único hit basicamente você conseguiu. Então se você tiver nessa situacional com o seu adversário encostado na parede e você de frente, tente entrar com esse arremesso aqui, ó, que você vai tirar um bom life num único golpe, tá? Existe também uma outra variação que eu também gosto, tá? Que é 2 para frente, mesma situação, personagem com as costas aí para a parede, então você vai dar 2 toques para frente e arremesso. É bem legal, tá? Mas logicamente que tira menos life, ok? Então aí a versão que nós temos aí da meia lua para frente é muito mais agressiva, né? É isso aí, pessoal. Vamos para a última parte do vídeo, né? Que são os combos, ok? Se você ainda não assistiu os vídeos base, tá? Os vídeos bases eu falo bastante sobre os termos, sobre o mindset básico de jogo. Então lá vocês vão ter um capítulo especial sobre combos, que fala sobre as físicas de Virtua Fighter, fala sobre o bounce, o big bounce, o recovery move, enfim. Lá você tem bastante termos que eu vou citar aqui, tá? Mas não vou entrar no contexto, entrar no detalhe e vai te ajudar com certeza, tá? Então não deixe de ver, né, de assistir aí o tutorial base, porque tem muita coisa bacana para vocês poderem avaliar. Bom, quando a gente fala em combos, tá, com o Taka é um personagem que tem muitos combos, tá? E não são combos difíceis de fazer. Os combos do Taka são até combos bem simples, tal. Só precisa ter aí um pouquinho de timing, enfim. Mas nada tão complicado, ok? E a boa notícia é que eles tiram muito life mesmo, tá? Então como que eu vou proceder aqui com vocês, tá? Bom, primeira coisa, para treinar combos, eu acho que é importante você ligar, né, deixar ligado aí no seu adversário aí, na CPU, o movimento de recovery move, tá? Que é isso aqui, ó. Então ele vai cair e ele vai fazer um recovery move. Com isso aqui, eu tenho certeza, né, que eu não vou conseguir, ó, fazer combos que, se o meu adversário, ele souber fazer o recovery move, eu não vou conseguir acertar, tá? Então isso é muito importante para que eu possa ter essa noção, ok? É lógico, se o seu personagem, né, se o seu adversário, desculpa, ele não souber fazer o recovery move, você pode dar até sequência aí o seu combo a mais hits, né? Fazer golpes de queda, fazer golpes aí de outros combos, né? Bater no famoso chutar cachorro morto, enfim. Mas você pode aí ter essas opções. Mas a ideia aqui é fazer o combo da forma que realmente, que ele não tenha, né, essa oportunidade do recovery move. E também quando a gente fala de físicas, Virtua Fighter tem muitas físicas. Então personagens pesados, eles podem tomar certos combos, tá? E não tomar outros. Então isso é importante. Aqui pra gente focar, até porque é um tutorial para você começar a jogar com o Taka, eu tô colocando combos que 98% das chances você vai poder aplicar em qualquer tipo de personagem, nos leves, nos médios, pesados e nos super pesados, tá ok? Então isso é bem importante. Você vai aprender vários combos, tá ok? Vai aprender execução
E o legal é que você não vai precisar se preocupar no primeiro momento se aquele combo vai encaixar num personagem super pesado, se vai encaixar num personagem médio, enfim. Esses aqui 98% vão encaixar em todos. Depois, conforme você vai jogando, vai aprendendo a jogar, vai aumentando o seu mindset de jogo, logicamente você vai aprendendo outros combos situacionais, combo para cada tipo de personagem, tá? E aí você vai ficar, aí você vai poder aumentar aí o seu hall de combos. A linha é fazer um combo, tá? Startar com um movimento, a partir desse start com esse movimento, tentar tirar o máximo de life possível e num combo que não tem escapatória para o adversário. Então eu separei aqui 10 combos, né, que startam aí com alguns movimentos e que a gente vai fazer nessa sequência. E vamos do combo que tira menos life, menos vida do cara, até o combo que tira mais life, tá ok? Primeiro o combo que a gente vai aprender, ele começa com esse movimento aqui, ó, que é pra trás, diagonal de frente, soco, tá? É um soco super poderoso que o Taka tem, ok? E esse soco tem uma característica que ele não permite o recovery move, ó. Aqui o personagem consegue fazer o recovery, mas esse soco, ele leva mais tempo para poder se recuperar. E é nesse mais tempo que a gente vai fazer o quê? Vai iniciar o combo, tá? Então é bem importante aí essa técnica, tá ok? Esse movimento, quando o adversário está no alto, ele causa um Big Bounce. A gente vai ter alguns combos que a gente vai usar esse movimento para causar o Big Bounce. Nesse caso aqui, ele vai ser o movimento iniciador do combo, ok? Então tá aí, ó, um combo de 4 hits que tem 58% de dano, ok? Nós conseguimos acertar os 4 hits, um dano bacana, tá? E uma execução que não é uma execução complexa, tá? A única detalhe aqui que eu acho que é importante citar é que depois que você faz o movimento de tirar o personagem do chão, você já pode fazer um pré-buffer, né? Dando 2 toques aí de diagonal de frente para fazer o último movimento com o PK. Bom, próximo combo que eu quero trazer para vocês é um combo que ele começa com um agarrão, tá? Mas ele começa com um agarrão especial. Na verdade, ele começa com cat, que a gente já falou sobre aí o cat no tutorial anterior, tá ok? Que é para trás e para frente, soco, aonde o adversário ele não pode de forma alguma escapar disso. E depois sim ele vai ter a chance de escapar se ele acertar qual que é o próximo movimento. Pode ser para frente, neutro ou para trás, tá? Esse daqui é um arremesso que starta combo. Então é um arremesso que você pode começar um combo através dele. E o comando para você fazer então é o para trás e para frente e depois para frente e arremesso. Que é essa rasteira e essa jogada que ele joga o adversário no chão. O golpe em si, ele tira pouco life, né? É só 20 de life. Mas depois ele vai propiciar você iniciar um combo. Vamos mostrar agora como que é então esse combo, ok? Perfeito, 58% de dano, né? 58 de dano e 4 hits, tá? E vejam que legal, né? É um combo que starta em um arremesso. O que é importante aqui, ó? Movimento, a parte mais chata do combo é a parte que você joga, né? O Go no chão, tá? Você tem que aguardar alguns segundos para você poder fazer aí o movimento de levantar do chão, tá ok? Senão você não vai conseguir. Se você fizer diretamente, ó, vai sair um soco baixo. Então você tem que ficar atento para você fazer no time certo. Treine um pouquinho aí que você vai conseguir, tá ok? E ele realmente tira um life bacana que você pode fazer startando através de um arremesso, beleza? Bom, outro movimento, outro combo que a gente vai aprender aqui, tá? É um combo que começa com a famosa cabeçada, tá? Então a cabeçada aí, ó, ela também causa o mesmo movimento de deixar o oponente no chão durante um tempo, tá? E é um golpe que você estando próximo, né? O adversário estando próximo de você, é legal você fazer, tá ok? Bom, esse combo aqui, ele é bem interessante porque ele tira uma quantidade de life bacana e ele não tem muito segredo não, ó. Vamos lá. Aí, ó, 6 hits, 65 de dano, tá ok? O único ponto que eu acho que é importante é que depois que você manda pro alto, você meio que deixa o controle neutro para depois você pôr para frente PK para começar aí com os acertos do último golpe, tá? Eu acho que é o único ponto que vale a pena aí salientar. Perfeito? Bom, pessoal, vamos lá. Próximo combo tem como iniciador esse movimento aqui, ó. Veja que é um movimento que nocauteia o Go, né? Faz o Go cair, ok? E depois que o Go cair, eu já vou entrar para tirar ele do chão e finalizar aí com um encontrão, tá ok? Então basicamente assim, ó.
63, tá? De dano. Como bem bacana, 5 hits. Não tem muito segredo, é só você ficar atento para fazer o último hit no time correto, tá ok? Ele até consegue escapar aí de pé, mas ele toma todos os hits, então a gente completa aí esse combo inteirinho aí nele, tá ok? Bom, esse próximo combo eu acho legal, ele se inicia nesse movimento aqui, ó, meia lua inteira e soco, tá? Esse movimento, ele tem características de Armor. 6 hits, 70 de dano, tá ok? Mesmo esquema, só o último hit, fique atento para você meio que deixar neutro para depois iniciar, tá ok? Mas é muito tranquilo, ó. Bacana, né? E tem um alcance gigantesco, né? O soco tem um alcance bem longo e tal. Então utilize também, e você pode até pegar desprevenido aí com um counter, se o adversário tentar aí te golpear durante a execução do comando, beleza? Bom, o próximo combo, ele se starta com a barrigada, tá? Então a barrigada, né? E depois da barrigada o soco. Então é assim que ele starta. Esses dois hits, ele causam aí um colapso, né, um critical hit no oponente, tá ok? É bacana para você poder enganar, você fazer em sequências, enfim, tá bem legal. E aí, o combo basicamente, ele tem essa composição aqui, ó. 76 golpes, tá? Então 6 golpes, 70% de dano. Só um toque que eu acho que é importante é deixar um neutro depois de levantar para fazer o primeiro chute, né? Para frente chute. Depois você também deixa neutro e é só fazer os socos para terminar aí o combo, tá ok? Show de bola, tá? Então um combo bem bacana aí para vocês poderem estar fazendo. Bom, um outro combo que eu acho legal é um combo que starta com esse movimento aqui, ó, que é meia lua, metade meia lua ao contrário, tá ok? E o PK. É um movimento que ele causa aí, um nocaute imediato no adversário e depois desse nocaute você vai poder estar fazendo aí outras sequências, tá? Para esse combo específico, depois do nocaute, a gente vai estar utilizando o Big Bounce, tá ok? Que é aquele outro movimento que a gente fez num dos combos anteriores, só que aí como o adversário está entrando no movimento, está colapsando, ou mesmo se ele estivesse também no alto, acaba tendo o Big Bounce, ou seja, ele vai bater com o rosto no chão e voltar, e isso vai ajudar a gente a aumentar dano e aumentar também a questão do combo. Vamos lá? 5 hits, 80 de dano. É um belo dano, né, pessoal? O único toque aqui, ó, depois de fazer o Big Bounce, tá? É importante que vocês deixem aí neutro para depois colocar para trás e começar a apertar o soco e aí depois uma sequência de soco para dar os 3 hits. É um combo meio que automático do taco, ok? Perfeito? Show de bola. Bom, próximo combo é um combo que entra, né? Ele é startado nessa stance do Taka, tá? Que a stance é feita com o quê? Com o PKG apertado, aonde ele faz essa stance do Sumo, tá ok? Para poder fazer aí outros hits. Eu já tinha falado também no vídeo anterior que essa stance você pode fazer ela direta ou você pode, por exemplo, dar 2 socos e fazer ela também, tá? Ela tem aí algumas formas, né? Um soco alto e depois a stance de você fazer, tá ok? Aqui nós vamos startá-la diretamente, mas aí você também pode escolher a forma de você iniciar, tá ok? Bom, uma vez na stance, a gente vai apertar o soco, tá? Que é esse movimento aqui, ó. É um movimento também nocauteador. Assim que ele acerta, ele nocauteia o adversário e depois desse nocaute, a gente vai partir aí para fazer outra sequência aí para aplicar mais golpes baseados nessa sequência, tudo bem? Seis hits, 83 de dano, tá? É um belo dano. Perfeito? Vale muito a pena vocês estarem aí treinando. É um combo um pouquinho mais complexo, tá? Porque você tem que ter stances iniciadoras, né? Fazer os comandos no tempo certo. E o último soco alto que você vai aplicar o soco, né? Que é para subir um pouco mais o adversário para você fazer o encontrão final, ele tem que ser bem cronometrado e você tem que ter um pouquinho de sangue frio para poder fazer também. Mas nada que você não treine e que você não vai conseguir. Perfeito?
Então treinem aí, porque com certeza vocês vão conseguir estar fazendo aí o movimento, ok? Bom pessoal, o próximo combo aí é um combo que a gente vai startar ele com 2 para diagonal de baixo e PK, tá? Que é esse movimento aqui, ó. O movimento tem uma execução, ela até que não é muito lenta, ela tem 17, tá? Então essa é a primeira execução que a gente vai fazer. Também não é um combo difícil, tá? Vamos fazer aqui a execução para vocês entenderem aí como funciona o final, tá ok? Oito hits, 94 de dano. Devastador, pessoal. O toque aqui são nos últimos 2 chutes, tá? Esse chute você tem que colocar pra frente, tá ok? E depois apertar de novo, no time certo. Então deixa aí depois do bounce, tá ok? Dá um tempinho para depois você fazer, para não sair um chute frontal, para não sair esse chute aqui, ó. Desculpa, esse aqui, ó, tá? O certo é sair ajoelhada, tá ok? Então é só dar esse tempinho depois do bounce para poder fazer essa sequência, ok? Devastador, pessoal, devastador, beleza? Então assim, treinem, tá? Porque realmente é um combo bem bacana. E o último combo aqui que eu quero ensinar vocês, tá? Sem auxílio logicamente de paredes, é esse aqui, ó. Ele começa com esse movimento, 2 diagonal para baixo, de frente e soco, tá? Que é um movimento que tem uma execução bem lenta, mas se você assistiu aí o vídeo anterior, né, de golpes essenciais, você vai ver que você pode trabalhar com distância nesse movimento e deixar ele destruidor, tá? 2 movimentos desse que você acerte com 2 combos desse, você já vai mandar o seu personagem embora, tá? Então realmente é bem destruidor, tá ok? Oito hits, 99 de dano, pessoal. É um monstro, entendeu? Um monstro. Vale muito a pena você treinar esse movimento. A atenção fica aí por conta do último soco, tá? Então você tem que fazer o último soco e já fazer o movimento de empurrão, mas nada que você não vai treinar e vai tirar quase 100 aí de dano do seu adversário, beleza? Show de bola, excelente. Bom, agora eu quero mostrar alguns combos de parede, tá ok? Para que vocês possam aí conhecer. Mas a gente caminhou bastante com combos. Vamos lá então. Se você assistiu aí o vídeo tutorial base, tá? Nós temos aí uma parte que eu falo exatamente sobre combos de parede e principalmente sobre os tipos de hit, né, para você criar vantagem na parede, tá ok? Uma das melhores situações que você pode aplicar numa parede, ela é o que? Você primeiro causar um stagger, ok? No seu adversário. Se não sabe o que é isso, também olhe lá o vídeo tutorial base. E depois você causar um critical hit. O melhor golpe do Taka para se causar o stagger é aí o diagonal para frente e baixo PK. Olha aí, ó. É um médio, tá? Causa um stagger violento aí no Go, tá ok? Que vai ter que se virar para se recuperar. E depois a gente pode fazer um outro movimento para ele realmente ter um critical hit. Esse outro movimento, ele pode ser, por exemplo, um chute, tá? Ó. E aí a gente teve aí 2 hits, 48 de dano, tá ok? Mas na verdade, esse movimento não é a nossa melhor opção, tá? A gente tem um movimento que tende a ser uma melhor opção para causar então o stagger e o acerto crítico, tá ok? Que é o que? Que é o empurrão, para trás e para frente, soco. Então seria essa sequência aqui, ó. 2 golpes, 62 de dano. Então vejam que agora, o combo que a gente for praticar, for fazer aqui agora, ele vai ser destruidor. Ele vai tirar muito life aí do nosso adversário, tá? Por isso que a parede, né, o acesso à parede, ele é muito importante aí nas movimentações, tá ok? De combo, né? Então, pessoal, 7 hits, 110 de dano. Monstruoso, né? Mas dá pra gente fazer mais um pouquinho aí, encaixando um soco alto pra fazer a parede rebater ainda antes de dar o golpe do Big Bounce. Vamos tentar aqui, ó.
Pegaram aí, ó, 8 hits, 113, tá? Então assim, destruidor, tá? Utilizar aí os combos com a parede é algo que vai tirar muito life do seu adversário, e você deve saber fazer sempre que for possível, ok? Bem importante. Bom, sobrevivente, espero que você tenha curtido aí o vídeo tutorial 1 e o vídeo tutorial 2 do Taka, tá? Tem muita informação aqui para você poder começar a jogar com o pé direito aí, com esse Sumotori, ok? Ele realmente é complexo, ele realmente precisa aí de muita perseverança, mas depois que você entender aí o mindset, conseguir trabalhar aí o Closed Match, né, que é complicado para ele de uma forma mais racional, tudo vai ficar mais fácil, porque você viu que para tirar life, esse carinha aqui, ele realmente é diferenciado, tá? Então eu te vejo aí no próximo tutorial do próximo personagem, tá ok? A ideia é que eu vá colocando aí lutas, né, ranked matches, aí as lutas de room matches, e também vá fazendo aí, soltando os vídeos de tutorial dos personagens que eu estou utilizando, que eu estou jogando, para que eu possa ir, né, a gente possa trocar ideias aí. Deixe nos comentários aí se você conhece mais combos, outras situações, enfim. Mas fiquei muito feliz de poder trazer aí pro público brasileiro bastante manha de como é jogar com o Taka. E espero que o Taka esteja no novo projeto Virtua Fighter, né? Porque o Taka é um player muito legal, muito bacana, um caráter 10 para jogar, e eu gosto muito, beleza? Forte abraço, valeu pessoal! Do you feel, no matter where you are, even if you're on a distant star, reach you without fail, wake you up, no matter who you are, our spirit will not fade, washing away the sadness. Your